Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos à nossa aula virtual, nosso ambiente virtual. Na aula de hoje, nós veremos as potências e as raízes. Nós vamos revisitar a definição de potência, a aplicação dela, consequências dessa definição, propriedades e aplicações em questões bem elaboradas, de questões mais simples, de aplicações imediatas, até aplicações mais demoradas e uma surpresa no final da aula. Vocês vão ver o último exercício. Provavelmente essa aula vai ser um pouco extensa, né? Em média, as minhas aulas teóricas desse canal variam aí de 20, 25 minutos. Essa provavelmente vai durar um pouco mais. Bom, vamos começar? A respeito das raízes, eu vou abordar muito pouco, tá? Eu vou abordar mais as potências e suas propriedades. Vai ter uma propriedade que vai fazer um link entre as duas operações, calcular raiz e calcular potência. Esse aí, na verdade, vai ser o único momento desse curso que nós vamos fazer essa abordagem. Bom, começando pela definição de potências, né? Potência é uma operação, né, cuja base é a multiplicação. E vamos ler essa definição bem formal que está nos livros didáticos de ensino médio. Considere um número real A. Quando eu escrevo assim, para vocês que não conhecem muito a linguagem matemática em texto, essa frase está querendo dizer o seguinte: para considerar um número que seja real e um número n que seja natural, desde que esse número seja maior ou igual a 2. Chamamos de potência de base A de expoente n o número A elevado a n, que é um produto de n fatores iguais a A. E aí você tem o esquema que mostra de uma maneira mais prática essa informação, né? Você tem aqui A elevado a n, que é a potência. Ela vai ser igual que é o produto de n fatores iguais. Esse n é o número que está no expoente, tá? Aliás, é o expoente. E ele vai definir quantas vezes nós vamos repetir esse fator no nosso resultado, tá bom? Isso é muito óbvio, mas vale a pena a gente começar a nossa aula desde o mais óbvio e chegando ao mais complexo. Vejamos alguns exemplos aqui. A elevado ao quadrado, né? É muito importante que vocês lembrem dessa nomenclatura, né? O expoente 2 e o expoente 3, eles têm um nome especial, né? Quadrado e cubo. E as demais a gente vai chamar de quarta potência, quinta potência e em diante. Então, quando eu elevo um número ao quadrado, significa que eu vou utilizar dois fatores nessa multiplicação. Né? Dois fatores, qual é esse fator que vai ser utilizado? O fator que está na base, o fator A. Tá? A elevado ao cubo são 3 fatores, 2 elevado ao cubo são 3 fatores de 2. Você multiplicando agora, como são números constantes, né? A gente faz a multiplicação e encontra aí 8. Né? No caso das letras, nós não encontramos um número porque, lógico, né? São letras, são variáveis. Menos 3 elevado ao quadrado. Observe que quando existe o expoente fora de parênteses, né? O parênteses é a base. Tudo que está dentro do parênteses é a base dessa potência. Então, esse número que está dentro do parênteses que vai se repetir, né? E aí você vai ter menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, qual é a base? 4. 4 vezes 4, 16. Não é? Bom, menos 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência,
vai ser o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. Quando você for fazer essa multiplicação, a gente já viu que 2 ao cubo é 8, só que o sinal vai ter um diferencial, né? Aqui nós temos menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Isso vai dar um número negativo, tá? Dessas 4 últimas informações, nós tiramos essas conclusões aqui, tá? A primeira conclusão: quando o expoente for par, o resultado que estiver obtido ali, o sinal desse resultado é igual ao sinal da base. Perdão, é sempre positivo. Observe na letra C. O 2 é positivo, né? Perdão, vamos pegar o quadrado. Aqui, ó, quadrado. O 2 é par, a base é negativa. Encontramos um resultado positivo. O 4 é positivo, o expoente é par. Ó, expoente par 4, expoente par 2, positivo. Ou seja, sempre que tivermos um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, quando o expoente for ímpar, o sinal desse resultado vai ser igual ao sinal da base. Então, olha lá, letra C. Letra C a gente tem um 2 na base e o 3 como expoente. Ele é ímpar. O resultado é 8, mais 8, mais 2. Olha a letra F. Expoente ímpar. Base negativa. Resultado negativo, tá? Isso é uma regrinha que vocês aprendem lá no sexto, sétimo ano. Aliás, no sétimo, tá? E aqui eu só estou relembrando. Vale ressaltar uma informação que eu não falei aqui, tá? Por exemplo, a gente fez o menos 3 ao quadrado com parênteses, deu 9, né? Mas se eu fizesse o menos 3 sem o parênteses, ele me daria um resultado negativo. Por quê? Porque eu estou elevando ao quadrado somente o número 3. Aqui eu estou elevando ao quadrado o menos 3. Por isso vai acontecer esse desenvolvimento. Agora, quando não tenho parênteses, o que acontece? Eu tenho, isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes 3. Eu elevo somente o número, tá? Sem o parênteses significa que eu estou elevando somente o número. Com o parênteses eu estou elevando o sinal também, aquela multiplicação. Tá bom? Essa dúvida é muito importante. Eu digo que essa dúvida é muito importante porque sempre vocês, alunos, erram isso. Então é bom a gente sempre estar lembrando. Outras observações importantes, tá? Para todo número A real, de novo, qualquer número que seja, temos que A elevado a 1 é igual a A. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que eu elevar um número ao número 1, ao expoente 1, eu vou encontrar o próprio número, né? Olha os exemplos. Exemplo A, 2 elevado a 1 é igual a 2, menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5, 1000 elevado a 1 é igual a 1000. A demonstração dessa ideia, a gente pode fazer, né, para um melhor entendimento de uma maneira bem intuitiva, né? Lá pela definição, nós dizemos o quê? Nós dizemos que a potência de base qualquer, né, base A, e expoente n é o produto de n fatores de A, n fatores iguais a A, né? Se aqui o expoente é 1, quantos fatores eu vou trabalhar? Apenas 1, por isso que o resultado é ele só, tá? Isso não contradiz a definição que eu coloquei agora há pouco. Por que eu estou falando isso? Porque a definição, ela nos fala que esse n, que é o expoente, deve ser maior ou igual a 2, né? Mas essa informação só está contida ali por uma questão de lógica de interpretação da frase, tá? Porque a partir do momento que eu estou dizendo a vocês que esse n é um número de vezes que a gente vai repetir um número ou um elemento, que seja uma base, né? Bom, se vai repetir, vai ser mais de uma vez, tá? Aí aqui a gente já coloca uma observação, que se o expoente for 1, ele vai ser o resultado igual à base, tá bom? Isso não anula
uma coisa não anula a outra. Tá? E agora, uma coisa mais interessante é o expoente zero, né? E vale ressaltar o seguinte, que essa observação que a gente vai chamar, isso são inclusive propriedades. Essa propriedade, para todo número A pertencente aos reais com asterístico, né? Quem está acompanhando esse ano aqui as nossas videoaulas viu nas aulas de conjuntos numéricos, lá no início do ano, né? Lá no início do ano, março, abril, viu que esse asterístico, acompanhando o sinal do conjunto numérico, ele está dizendo para a gente que esse conjunto numérico contém, né, possui os seus números normais e não possui o zero. Tá? Então, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que A pertence aos reais não nulos, ou seja, esse A pode ser qualquer número real, desde que não seja zero. Né? E a gente não vai definir alguma coisa que seja A elevado a zero, por exemplo. Então, qualquer número que não seja zero elevado a zero é igual a 1. Veja aí os mesmos exemplos de cima, só que com os expoentes trocados. 2 elevado a zero é 1, menos 5 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1. Se eu colocasse uma fração elevada a zero, também ia ser 1. Qualquer número, um número irracional, π elevado a zero é 1. Tá? Então, sempre que numa conta muito grande aparecer expoente zero, você já fica despreocupado e coloca 1 no seu lugar. Continuando essas observações, as duas últimas são propriedades. Eu coloquei como observações, mas são propriedades importantes, tá? Em alguns livros didáticos vocês vão ver como definições especiais. E agora eu estou entrando em exemplos especiais. Agora que eu vou dar nome especial às coisas. Tá? Aqui, na verdade, são constatações intuitivas, mas vale a pena eu mostrar para vocês. Tá bom? Para todo número A real, você pode considerar agora para qualquer número, quando a base for zero, o resultado sempre vai ser zero, independente do que estiver no expoente. Observe, 0 elevado a 10. Bom, 0 elevado a 10 são 10 fatores de zero sendo multiplicados. Gente, a partir do momento que numa multiplicação tem um fator zero, o resultado é zero. Então, se eu tenho 10 zeros, obviamente, o resultado vai ser zero. 0 elevado a 45 é igual a zero. 0 elevado a 2, claramente, é igual a zero. E a mesma coisa vai acontecer para o 1 elevado a A. Ou seja, para qualquer número real A, né, 1 elevado a A é igual a 1, pelo mesmo argumento do de cima. Né? Quer dizer, mesmo não, por um argumento análogo, porque você tem vários fatores de zero, e evidentemente o resultado vai ser zero. Você tem vários fatores de 1. 1 vezes 1 é 1. Se você multiplicar de novo por 1, vai ser 1 de novo. E por aí vai. Por isso que eu disse que o argumento é análogo, é parecido. Tá bom? Só que não basta ter apenas um fator 1. Todos eles têm que ser 1. E como todos eles, sendo 1, é uma potência, porque todos eles são iguais, você vai ter 1 independentemente dos expoentes. Agora vamos às propriedades das potências. Eu costumo dizer, eu não escrevi aqui nesse material, mas eu costumo chamá-las de propriedades operatórias das potências. Em alguns livros didáticos de nono, primeiro ano, você vai encontrar isso, talvez até de oitavo. Bom, eu demonstraria, mas eu não vou demonstrar, tá? Eu posso demonstrar em outro vídeo. Se você quiser aí que eu demonstre, o que significa demonstrar? Eu vou mostrar que todas essas 5 afirmações são verdadeiras, utilizando a definição. Então, se você tem interesse, deixe nos comentários que eu faço outro vídeo fazendo essas explanações, que são explanações bem simples. Se você gosta de matemática, você vai adorar essas explanações. Mas eu só vou fazer se você der a sua indicação aqui nos comentários do vídeo, tá? Não esqueça. Bom, continuando. A primeira e a segunda, provavelmente vocês já ouviram falar, porque o nome é muito comum, muito conhecido. Né? A primeira, a gente costuma falar sobre o produto de potências de mesma base.
né? Eu não escrevi aí porque as outras a gente não dá muito nome, né? E só botando nome para para duas, eu acho isso preconceito com as outras. Então, só para lembrar, tá? Essa primeira propriedade a gente chama de produto de potência de mesma base. Produto é uma multiplicação e, evidentemente, aí você tem A elevado a M vezes A elevado a N, tá? De novo, levando em consideração as bases como números reais e os expoentes como números inteiros. Perdão, inteiros não, naturais. Isso que eu ia falar para vocês agora. Até aqui, eu passei muito rápido nas observações que eu vim fazendo. Mas sempre que tinha um expoente, eu considerava o tipo de número que vinha naquele expoente. Até então, eu só estou considerando números naturais. Ou seja, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Tá? Mais para frente, nós vamos ampliar esse nosso estudo, como nós ampliamos os estudos lá dos conjuntos numéricos para números inteiros negativos e números fracionários, que são os reais. Não vou entrar aqui em expoentes irracionais. Não vou entrar nesse mérito aqui, posso entrar nesse mérito em outro vídeo. Mas o que interessa muito para a gente, para alunos de ensino médio, até para a questão de vestibular e Enem e outras provas de seleção, são os expoentes racionais, ou seja, os naturais, os inteiros negativos e os fracionários. Então, voltando para cá, na primeira propriedade, nós temos o produto de potências de mesma base. E o que a gente faz com essa propriedade? Nós repetimos a base, você observe que eu repeti ali a base A, e somamos os expoentes. Você observe que eu escrevi os expoentes M e N no produto de potências de mesma base, eu somei M mais N. E eu costumo dizer que de forma análoga, não tão análoga, mas um pouco parecida, na segunda propriedade, nós fazemos o seguinte. Pensa comigo aqui rapidinho. Se você tem no produto uma operação de soma sendo envolvida, na divisão, que é a operação inversa da multiplicação, nós vamos subtrair, que é a operação inversa da soma. Olha lá o que eu vou fazer. A elevado a M dividido por A elevado a N é uma divisão, e eu coloquei para vocês das duas formas possíveis de serem apresentadas, em forma de expressão numa linha só, e na forma de fração, que é a mais comum de aparecer. Observe, o primeiro é o A elevado a M de Maria, o segundo é o A elevado a N de nariz. O resultado vai ser base repetida, base A, elevado à diferença entre esses expoentes, que é M dividido por N. Que vai ficar M dividido por N, não, perdão, M menos N. E quando eu coloco que o A tem que ser diferente de zero, porque o A elevado a N, ele é divisor. O divisor não pode ser zero. Tá bom? Então, aí você tem. Até agora nós vimos. Produto de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. A terceira propriedade, ela é muito parecida com o chuveirinho, que vocês estão acostumados a fazer com a multiplicação em relação à soma ou à diferença. Só que aqui a gente vai trabalhar com os expoentes, né? Então, eu tenho dentro do parênteses A vezes B elevado a N. É a mesma coisa que eu falar A elevado a N vezes B elevado a N. E a mesma coisa vai acontecer com a divisão. A sobre B entre parênteses elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Lembrando que o B ele é divisor, ou seja, está embaixo, ele não pode ser zero. E a mais interessante, bonita, prática é a potência de potência. Vamos lá. A gente tem A elevado a M dentro do parênteses. Fora do parênteses tem mais um expoente, N. Isso a gente pode simplificar numa coisa só e fazer um expoente único, que vai ser o produto entre elas, entre os expoentes. Tá bom? Bom, com relação à propriedade 3 e a propriedade 5, a gente tem algumas observações a fazer. Tá? Vai ser agora, tem esses exemplos aqui, mas eu vou
direto às observações, depois eu volto aos exemplos. Primeira observação é sobre a potência de potência. Tá? Com parênteses não é a mesma coisa que escrever sem parênteses. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tá? Com parênteses, a gente acabou de aprender que multiplica os expoentes. Sem o parênteses, olha lá, multiplica os expoentes. Sem os parênteses, o expoente é uma potência, ou seja, o m elevado a n, ele não vai ser multiplicado. Tá? Você vai fazer essa potência aqui e vai encontrar um número. E esse número vai ser o expoente da base A. Já o expoente da base A no lado esquerdo, com a propriedade bem feita, é o produto entre elas, m vezes n. Olha esse exemplo aqui. 5 elevado ao quadrado. E essa potência está elevada a 3. Pela propriedade, a gente multiplica os expoentes e encontra 6. Está aqui. Dessa forma, sem os parênteses, o que nós fazemos? Nós consideramos 2 e 3 como uma potência, ou seja, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Nós vamos ver daqui a pouco. Não, nós já vimos, inclusive, lá nos exemplos. Tá? E aí você vai ter, então, que 5 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 8, que não é a mesma coisa, obviamente, que 5 elevado a 6. Tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado quando aparecer um exercício com potência de potência no parênteses, de fato vai ser potência de potência. Sem parênteses, o expoente é uma potência. Se tiver mais de um, você vai do mais alto e vai descendo. Tá bom? A outra observação é a respeito daquela terceira propriedade, que a gente não deu nome. Tá? Essa propriedade, A vezes B elevado a N igual a A elevado a N vezes B elevado a N, por muitas vezes é confundida e aplicada na soma. Como assim? É feito isso daqui que eu escrevi. Isto é errado. Nunca façam isso. Tá? Um exemplo muito interessante que nos lembra, né, de que isso não é verdade é o exemplo do produto notável. A mais B elevado ao quadrado. Né? O que é A mais B elevado ao quadrado? É o quadrado da soma de dois números. E a gente tem como resultado o quê? O quadrado do primeiro. Beleza. Né? O n é 2, né? O expoente é 2, o quadrado do primeiro. Ok. Está parecido com a propriedade que a gente faria errado. Só que, além de ter o B2, a gente tem o mais 2AB, que é aquele trinômio, né, do quadrado da soma de dois termos. Tá bom? Então, nunca apliquem essa propriedade que eu mostrei para vocês na soma. É sempre onde? Na multiplicação e na divisão. Tá bom? Não esqueçam disso. Bom, o que a gente vai fazer agora? Aplicar as propriedades em cada exemplo. Ok? Bom, aqui nós temos produto de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Eu não quero calcular aqui. Eu quero somente aplicar as propriedades. Nesse caso aqui, a gente tem uma divisão de potências que tem a mesma base. Então, eu repito a base e subtraio, os expoentes. Então, eu vou ter A elevado a 4. Na letra C, a gente já tem uma mistura, né? A gente vai ter uma fraçãozinha. E em cima, eu tenho um produto. Então, eu tenho que fazer primeiro esse produto. Então, fica... Eu vou fazer direto, tá, gente? 4 mais 3, 7. Embaixo, 3 ao quadrado. Agora, eu tenho a divisão. 3 elevado a quinta. Embaixo, a mesma coisa. Né? Inclusive, não. Vamos lá. 5 elevado a 3 vezes 3 mais 2, né? Que é igual a 5. Embaixo, 5 elevado a 7. Bom, o que eu falei para vocês na propriedade? Tem que ser na ordem que se apresenta. O de cima, o expoente do de cima menos o expoente do de baixo. 5 menos 7 menos 2.
E apareceu um expoente negativo, eu ainda não falei sobre ele. Vou apagar? Vou escrever de outra maneira? Posso escrever de outra maneira, mas eu vou manter assim, porque já é um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Bom, aqui a gente tem a potência de potência, né? Basta repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. E aqui a gente vai aplicar, né, uma espécie de chuveirinho, que a gente pode fazer uma explicação também que não teve aqui exemplo. Mas como eu sei que você já sabe, porque eu já falei sobre isso agora há pouco, eu só coloquei um exemplo de divisão. É só pegar o expoente e botar em cima de todo mundo, ok? Lembra do expoente negativo que eu acabei de falar, que eu ia dar spoiler para vocês? Pois bem, olha o que apareceu para a gente. Considere o número A, olha lá de novo, pertencente aos reais não nulos. O asteriscozinho exclui o zero da contagem. Não da contagem, mas sim do grupo. E N natural. O N ainda é natural, porque a gente vai inserir o menos aí. Entendeu? É menos ele, vai aparecer em algum momento. Vale a seguinte propriedade. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Que é a mesma coisa que eu ainda posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer assim, ó. 1, porque 1 elevado a qualquer número é 1, sobre A elevado a N. Né? Mas o que vale é essa propriedade. Que propriedade é essa? Invertemos a base quando trocamos o sinal do expoente. É isso que nos interessa, tá? É isso, exatamente isso que nos interessa. E é isso que nós vamos fazer agora nos próximos exemplos. Eu deixei de vermelho ali. Dica: primeiro eliminar o sinal negativo. A letra A, que tem a base A, é o mais comum. Porque quando você tem um exercício e o exercício nos mostra uma expressão como essa, A elevado a menos 1, ele está querendo que nós escrevamos simplesmente o inverso de A. Exatamente isso. Então, 1 sobre A. Acabou. Só isso. Ah, mas e o N? Bom, o N é 1. A elevado a 1 é A. Né? Então, quando aparecer menos 1, só inverter a base. O mesmo faremos na letra B com a base 3. Agora, na letra C, a coisa muda de configuração. Tá? Aqui eu não vou somente aplicar, não, a propriedade. Eu vou calcular também. Tá? Bom, nesse caso aqui, eu vou aplicar a minha propriedade, que é 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Olha lá. Primeiro eliminar o sinal. Como é que eu elimino o sinal? Invertendo a base. Inverti a base, tirei o sinal negativo. Agora eu escrevo o resultado. Aqui, vou inverter a base porque eu quero trocar o sinal de negativo para positivo. Então fica 1 sobre 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Ok? Opa, apareceu mais número negativo. Não tem problema nenhum. Eu vou me preocupar primeiro com o expoente, com o negativo do expoente. Tá? Então vai ficar 1 sobre a base invertida elevado a 2. Porque eu já inverti, então perco o sinal. Agora eu aplico a definição normal que eu estou acostumado a fazer. Menos 2 ao quadrado é 4. Agora a coisa vai ficar mais fácil. Porque antes eu tinha o número inteiro para converter para fração. Isso às vezes confunde a cabeça de vocês. Mas tendo a fração para encontrar a inversa dela, fica muito mais fácil. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eliminar o sinal. Como é que eu elimino o sinal? Fazendo a inversão da base. Inverti a base, ó. 2/3 virou 3/2. Agora eu aplico a propriedade do chuveirinho nos expoentes. Tá? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4.
ok? Tem mais uns 3 exemplozinhos aqui, ó. 1/3 elevado a menos 1. Essa é muito legal. O inverso de 1/3, inverte. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. 3 elevado a 1. Acabou. Então, 3 elevado a 1 é 3, tá? Aqui, a mesma coisa. 1/5 inverte. 5 elevado ao quadrado, porque o 2 estava negativo. 5 ao quadrado é igual a 25. 4/5 inverte. Vai ficar... Eu já escrevi errado, tá vendo? Vai ficar 5/4 elevado a 2. Aplicando a propriedade do chuveirinho nos expoentes, eu tenho 25, que é 5 ao quadrado, sobre 16, que é o 4 ao quadrado. Ok? Indo para a última propriedade que eu vou enunciar hoje, é essa, uma mais do que especial, que vai fazer o link entre a potência e a raiz, tá? E é quando o expoente é fracionário, ou seja, o expoente racional que é fracionário. Vamos à definição, não, vamos ao enunciado. Considere o número A real e P e Q inteiros, com o Q diferente de 0 e de 1. Tá? Ou seja, esse Q, que é o denominador do expoente, que é uma fração, não pode ser 0 porque ele é o denominador de uma fração. E não pode ser 1, porque se for 1, o expoente vai ser inteiro, não vai ser fracionário. Tá? Vale a seguinte propriedade. Que propriedade é essa? A elevado a uma fração é igual a um radical, onde o radicando é a base, tá? E o P, que é o numerador do expoente, continua sendo expoente, e o Q, que é denominador desse expoente, vira índice da raiz. É exatamente isso, ó. Denominador se transforma em índice da raiz e numerador continua expoente, porém sozinho, porque o numerador P estava como expoente, sim, só que ele se transformou em expoente isolado ali, porque o seu companheiro, que é o denominador, virou índice da raiz. Uma outra observação aí no lado direito da sua tela, aqui embaixo, é o seguinte: tanto faz eu escrever o expoente P do lado de fora da raiz, quanto do lado de dentro da raiz. Tá? Tanto faz isso. Essa aula ela é cheia de observações, entendeu? Porque tem muitas situações que vocês deixam passar com erros simples e tudo mais, então a gente tem que ter bastante cuidado, tá bom? E esse é um cuidado que vocês podem se despreocupar, porque tanto faz escrever do lado de fora do radical, como do lado de dentro. O expoente não vai ter alteração, tá bom? Vamos aos exemplos? Lembrando, vamos voltar aqui para lembrar. O denominador vira índice da raiz, tá bom? Então vamos ao que interessa. Tem fração? Tem, Pedro. Ah, se tem fração, já põe o radical. Quem é o denominador? 2. Bom, no radical ali, se eu não escrever nada, é porque é 2, então não preciso me preocupar. Basta escrever 5 elevado ao expoente numerador. Ah, o expoente numerador é 1, então não preciso escrever. Ou seja, gente, sempre que o expoente for 1/2, você escreve a raiz quadrada com a base. Simples assim, tá bom? Na letra B. Na letra B, tem fração no numerador? Tem. Perdão, no expoente? Tem. Então, agora eu coloco radical. Expoente numerador 1, não preciso escrever. Expoente denominador 4, vira radical da raiz, índice do radical. Tá bom? Tem fração no expoente? Tem. Joga o radical. Põe a base no radicando. Denominador 5, índice 5. E o 3 é numerador. Vai em qualquer lugar, ou dentro ou fora. Vou colocar aqui dentro para ficar bonitinho. Tá bom?
Eita, agora na letra D e na letra E a gente está com sinais negativos. Bom, o que eu falei lá na hora dos sinais negativos? Elimine-os primeiramente. Então, primeiro eu vou eliminar. Então, vai ficar assim. 4, o inverso de 4 é 1/4. Continua 2/3, só tira o sinal. Tá? Tem fração no numerador, no expoente? Tem. Então, vira radical. Vou colocar 1/4 aqui. Denominador da fração do expoente é 3. Então, 3 é radical. E o 2 continua expoente. Para eu não precisar colocar parênteses aqui dentro, eu vou colocar aqui fora o 2. Ok? Se eu colocasse do lado de dentro, teria que colocar entre parênteses, como aqui está. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Vou tirar o sinal primeiro, então vai ficar 5/2. Ó, já ia errar, tá vendo? Vai ficar 5/2 elevado a 5/2 positivos, porque eu tirei o sinal já dele. Né? Agora basta vamos lá. O denominador é 2. Se o denominador é 2, é raiz quadrada. Eu não preciso colocar o número no índice, que eu já sei que é 2 se eu não escrevo. Então, fica 5/2. Aí aqui eu vou colocar entre parênteses, ó, elevado à quinta. Se eu colocar o expoente do lado de fora e o radicando for uma fração, não preciso me preocupar. Se eu colocar dentro do radical e sendo fração o radicando, eu tenho que colocar essa fração entre parênteses. Tá bom?